Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Ontem nós fizemos a introdução do culto na família. Hoje nós vamos ver que o culto na família é prática inspiradora nas Escrituras. Nós vamos ver neste estudo que o culto na família é uma prática incentivada pela palavra de Deus. Ou podemos dizer claramente, direcionado direto do coração de Deus para o coração do homem, para cultuá-lo, para adorá-lo, para buscá-lo em todos os momentos da nossa vida, seja no culto pessoal, seja no culto doméstico e seja também no culto público e comunitário. Desta forma nós estaremos buscando a Deus, mas o mais importante que nós vamos ver hoje, que o culto doméstico ou o culto familiar deve ser uma realidade em nossos dias. O que o texto nos ensina? Ontem nós vimos Deuteronômio capítulo 6 como nosso texto básico. Então o que esse Deuteronômio capítulo 6 nos ensina em relação ao culto na família? No verso 1 e no verso 2 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra em que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então ele está falando para que dentro do lar, dentro da família, seja ensinado os mandamentos, os estatutos, os princípios bíblicos. E eles deveriam não só ensinar, mas como pais, cumprirem cabalmente os mandamentos e estatutos dados por Deus e fossem ensinados todos os dias da tua vida. Para quem? Para o teu filho e o filho de teu filho. Então ele aprende e ele vai ensinar a sua geração os princípios e os mandamentos de Deus. Nosso texto base já inicia orientando a transmissão dos ensinos dos mandamentos do Senhor aos membros da família, e que isso deveria ser de modo frequente, diariamente, isto é, todos os dias de nossa vida, sem parar e sem cessar. Ou seja, em todo momento, em toda oportunidade, nós não podemos deixar de ensinar os mandamentos do Senhor, ensinar os preceitos bíblicos, ensinar os estatutos do Senhor. Por quê? Porque será a lâmpada para os pés, será a lâmpada para os olhos, para enxergar o que é certo e o que é errado e viver nos caminhos do Senhor. Como deve ser este ensino? Em Deuteronômio capítulo 6, verso 7 ao verso 9 diz: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então você vê, o que é para ensinar a nossa geração, a nossa família, deve ser ensinado, assentado em casa, culto doméstico, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, tudo que pudermos fazer para ensinar os mandamentos e os estatutos do Senhor, nós temos que usar. Seja na escrita, seja falando, seja com o nosso testemunho, nós temos que usar de todas as formas para ensinar os mandamentos, os estatutos, os preceitos e os princípios bíblicos da palavra do Senhor, para edificar, para construir, para transformar, para restaurar tanto a vida como a família. O texto é bem claro em todos os momentos da vida diária.
não podemos perder a oportunidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos familiares. Nós não podemos perder estas oportunidades. Qual deve ser este ensino? Nós estamos falando dos mandamentos, dos estatutos, preceitos, princípios, mas o que nós devemos ensinar realmente? Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 6 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então você vê claramente que não existe outro Deus. A primeira coisa que nós temos que ensinar é que só existe o Deus único e verdadeiro e não há outro. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A segunda coisa, o temor, a reverência, o respeito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, nós temos que ensinar aos familiares, primeiro, que há só um Deus, um só Senhor. Ele não compartilha a sua glória com nenhum outro. A glória é somente para Ele. A segunda coisa é que se eu tenho um só Senhor, eu tenho que ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é, assim como Deus nos amou de uma tal maneira, nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E esse ensino deve estar no coração de toda a família. A começar por você, a começar por mim, nós temos que ensinar a nossa família. Esse ensino do Antigo Testamento foi respaldado pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, no Novo Testamento. Ele repete isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Novo Testamento mostra também a necessidade de crer em Jesus. E esse ensino foi amplamente ensinado por Jesus e através dos seus discípulos, de crer em Cristo Jesus para serem salvos. Paulo fala justamente isso ao carcereiro, quando ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então Jesus nos ensina a amar a Deus e a crer nele para sermos salvos, para termos a vida eterna. Qual é o nosso exemplo hoje ensinado nas Escrituras em relação ao culto familiar? Nós vamos ver que é conveniente recordar que os primeiros cristãos se reuniam nas residências e também no templo, como nós podemos ver em Atos capítulo 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Então você vê, eles estavam reunindo no templo e reuniam de casa em casa. E assim o evangelho estava sendo vivido, proclamado pela igreja primitiva. Também temos em Atos 5, 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E por último aqui nos textos, Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então eles estavam na casa de Marcos, na casa de Maria, mãe de João, e estavam ali orando para que Pedro fosse liberto da prisão. Então, nós temos exemplos claros da reunião no templo, de não deixar de congregar no templo, mas também temos exemplos de igreja dentro da casa, né? E de casa em casa não cessavam de ensinar, de pregar a Jesus. Então nós temos o culto doméstico sendo praticado. Paulo ensina o valor de termos uma igreja em casa, de termos esse culto dentro da nossa casa.
Por quê? É admirável ver o relato de Paulo sobre a igreja primitiva ensinando o valor do culto em casa. Em Romanos 16, verso 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, Paulo está falando aqui, a igreja que se reúne na casa deles. Então, havia irmãos ali da mesma fé em Deus que reuniam nas suas casas como uma igreja para pregar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E em 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, na casa de Áquila e Priscila, tinha uma igreja ali, que eles reuniam na casa para cultuar ao Senhor. Nós temos que abrir a porta do nosso lar, para que seja uma porta de evangelização, de levar o evangelho de Cristo, de pregar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o nosso ensino é esse: há um só Deus, um só Senhor, Deus, e não há outro. Que nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que ensinar a crer em Cristo Jesus para sermos salvos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Eles entenderam este mandamento, transformando seus lares em um local de adoração a Deus. Vale a pena registrar que o crescimento da igreja em alguns países tem como uma de suas causas a reunião do povo de Deus nos lares. E essa foi uma das causas do crescimento da igreja primitiva, de Atos capítulo 2, quando nós lemos o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava crescendo através do culto público, do culto comunitário nos templos e também através do culto nos lares. E nós temos que viver da mesma forma, servindo ao Senhor. Então, o que é que nós aprendemos hoje? O culto na família é uma prática inspiradora nas Escrituras. E nós temos que ver que o texto de Deuteronômio dá margem para isso. Como deve ser este ensino? Ensinar a palavra de Deus, a Deus, a amar o próximo, e também no Novo Testamento, a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qual é o nosso exemplo de hoje ensinado nas Escrituras? A igreja primitiva de Atos 2, que se reuniam no templo e se reuniam de casa em casa. E Paulo ensina o valor de termos uma igreja dentro do nosso lar. Que possamos viver desta forma, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Coloca a tua mão sobre todos aqueles que estão depressivos, oprimidos, com síndrome do pânico, ou outra enfermidade psicológica, ó Pai. O Senhor pode libertar, o Senhor pode curar. Entra nesses corações, levando a tua luz para enxergar a ti como Senhor e Salvador. Entra, Senhor Deus, nas famílias, nos relacionamentos conjugais destruídos, ó Pai. O Senhor pode restaurar. Ó Deus, traga diálogo, traga amor, traga paz sobre a família. Ilumina os corações. Coloca a tua mão sobre os filhos, que cresçam em estatura e graça diante do Senhor, como servos do Senhor, que sejam bênçãos dentro do lar e sejam bênçãos na sociedade. Livra os nossos filhos de toda violência, de todo vício e de todo mal. Perdoa-lhes todos os pecados, ó Pai. Abre as portas para os desempregados. Ó Deus querido, abençoe a vida dos teus servos que têm o pão de cada dia. Supre toda e qualquer necessidade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.